Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim, acompanhando o mercado do boi. Mais uma semana começando com a pressão contínua aí sobre os preços da arroba. E aparentemente essa pressão tende a continuar por mais um pouquinho de tempo aí. A gente vai entender por que nessa conversa com o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor agora da HN Agro, tá de Casanova, Iberville. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação aí do mercado, principalmente. Mercado que vem pressionado e parece que deve permanecer assim pelo menos por mais um período aí, Iberville. Seja bem-vindo. Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander, estar aqui. Agora de Casanova, mais uma parceria que já vem de longa data. Fico feliz de mantê-la. Muito obrigado aí a equipe toda. A gente que agradece a parceria de sempre aí, Iberville. Ótimo. Então vamos lá, Alexandre, o que a gente tem observado? Esse cenário de pressão de baixa de final de safra, né? Em março e maio, tipicamente são os meses de maiores abates de fêmeas, e quando a gente tem um cenário de diminuição da rentabilidade da cria, a gente tem aí um cenário de maior descarte de matrizes, e isso tem sido observado já esse ano. Os abates aumentaram no primeiro trimestre, o que já é um indicador, embora nós não tenhamos ainda os dados entre machos e fêmeas em nível nacional, mas os dados estaduais já apontam nessa direção, e a tendência é que ao longo das próximas semanas nós ainda observemos um cenário dessa saída de gado de final de safra. Agora com essas notícias a respeito da possibilidade de geadas em diversas regiões, isso acaba afetando também a qualidade das pastagens, que já sentem aí a diminuição das chuvas, né? Então, mas acaba sendo mais um fator de estímulo à venda, e o pecuarista acaba entregando esses animais, e a gente está nesse cenário de final de safra, que não é muita novidade, mas acaba pressionando o mercado e tem essas particularidades aí, no caso da possibilidade de geadas e assim por diante. Justificando, portanto, essa pressão sobre a arroba que está acontecendo agora. A gente está falando de que valores aí? O que você apurou em termos de cotação, Iberville? Alexandre, a referência agora está na casa de R$330, São Paulo, isso considerando preços à vista, né? Mas lembrando que São Paulo está muito influenciado pelas cotações dos animais que são destinados à China. O peso dos animais exportação aqui é importante. Quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente está falando de uma arroba ao redor de R$295, então R$290, R$295. Então, esse é uma referência ali para a região, para tomar como base uma região próxima aqui, e o cenário de reposição também tem sido pressionado. Eu estive agora em Camapuã, que é a capital do bezerros, chamada ali na região, e os leilões, o pessoal realmente estava falando que os preços estavam pressionados ali perto do que vinha sendo observado. Então a reposição, essa chegada a mais de reposição no mercado, ela tem sido sentida assim. Tem aí essa oferta, né, que você bem pontuou aí, chegando no mercado, mas você sente que tem um arrefecimento de demanda, Iberville, principalmente da demanda de exportação aí? Ou é impressão só? Alexander, as informações que a gente tem é que houve uma certa redução do ímpeto ali, principalmente de país da União Europeia. É claro que isso em volume é pouco, né? Mas China tentando dar uma negociada em valores. Nós tivemos notícias de que eles abriram plantas nos Estados Unidos, agora nesses últimos dias foram abertas plantas de suínos, aves e bovinos nos Estados Unidos. Então isso acaba indo na direção de que eles estão se posicionando para
para tentar negociar um pouco mais. Só que, por outro lado, pensando em China também, nós já tivemos uma valorização de 20% no preço do suíno no país desde meados de março. Então, aquela recomposição do rebanho suíno na China, que realmente ocorreu já, eles já estão em velocidade próxima de cruzeiro, até no que diz respeito à produção suína, eles estão ainda balanceando esse nível de oferta. Então eles fizeram uma recuperação forte e os preços caíram a patamares muito pouco atrativos para o suinocultor chinês. Provavelmente isso gerou um ajuste de produção, descarte de matrizes, e eles já estão no momento de oferta um pouco mais enxuta, gerando valorizações ali do suíno, o que nos leva, num segundo momento, a menos poder de barganha por parte deles. Então, esse é um ponto positivo. E esse aumento da compra de carne da China, carne dos Estados Unidos pela China, acaba sendo uma concorrência ali nesse mercado, sem dúvida, mas por outro lado, os Estados Unidos eles estão figurando como o nosso segundo maior comprador. Então, China comprando dos Estados Unidos e Brasil vendendo para os Estados Unidos, acaba que a gente tem um efeito aí meio se equilibrando. Claro que isso depende, os Estados Unidos trabalha com cotas e tudo isso tem que ser acompanhado, como que vai acontecer, se vai haver mais liberações e etc. Mas são pontos que o nosso segundo maior comprador vender para o nosso maior comprador é um efeito relativo. Muito bem. Agora, tem uma coisa importante nisso que você falou. Estão abrindo plantas para exportar lá nos Estados Unidos para a China, mas aqui no Brasil, aquelas plantas suspensas parece que não retomaram ainda, né, Iberville? Isso, a informação que nós temos é que estão sendo feitas checagens, vistorias, etc., mas nós ainda temos um cenário sem muita novidade, pelo menos nesses últimos dias que nós tenhamos ficado sabendo aqui. Muito bom. Então, dentro desse cenário, pouca expectativa de mudança de preço, pelo contrário, o que a gente pode ver é a continuidade da pressão sobre as cotações, ou a gente já atingiu um piso? Eu diria que em curto prazo ainda há espaço para esse cenário um pouco mais pressionado. Nós estamos na segunda quinzena de maio, Dia das Mães, começo de mês ficaram para trás, então esses próximos dias, essa próxima semana aí vai ser muito importante do ponto de vista de escoamento, tanto no mercado internacional, com todo esse cenário de lockdown e como que isso está afetando a demanda chinesa, então a gente tem que acompanhar muito de perto, e também o cenário de segunda quinzena pensando em consumo doméstico. Então, passado esse período, o começo de junho talvez traga um início aí de um cenário mais firme, mas sempre de olho na oferta também, porque final de safra ele é um período de oferta crescente, ainda mais quando a gente tem um ano de descarte. Então eu diria que ao longo de junho é possível que a gente tenha uma retomada da firmeza, e de julho em diante, aí, em todas as comparações históricas que a gente faz, entre junho e julho para frente, em anos de descarte, em anos de retenção, nas médias dos anos, geralmente a gente tem valorizações. Então eu diria que dali em diante, se a gente não tiver nenhuma surpresa negativa, o mercado deve retomar firmeza. Entre maio e junho, o cenário é um pouco mais brigado aí, um pouco mais dependente desse cenário de oferta e com toda essa conjuntura de escoamento no mercado doméstico e internacional. Então, é um período mais incerto. Dali em diante, as expectativas são mais positivas. Lembrando, claro, que esse cenário de guerra, esse cenário de inflação global, isso aumenta juros, afeta a atividade econômica e tem que ser acompanhado também na demanda internacional. Por outro lado, né, fazendo uma ponderação aqui, essa elevação de juros lá fora acaba, uma vez que a gente já elevou juros aqui antes, e agora nós temos um cenário de elevação de juros em outros países, incluindo os Estados Unidos, talvez ou provavelmente isso tire um pouco de dólares do Brasil, e isso valorize um pouco a moeda americana, o que é positivo aí para o nosso cenário de câmbio, pensando em exportação, né? Claro que o câmbio elevado afeta inflação, afeta outros fatores que não são positivos para a demanda doméstica, mas pensando em cenário internacional, em escoamento da carne bovina, que tem sido aí, a exportação tem sido a via de principal, vamos dizer, talvez o maior vetor de precificação do boi gordo, embora não participe com a maior parte, pensando nisso, nós temos um cenário aí que eu acredito que o dólar pode ajudar nesse próximo semestre. Lembrando que o dólar
é algo para deixar o analista humilde, né, que é uma coisa muito incerta, mas eu estou fazendo algumas ponderações com o que a gente tem hoje aqui, e sem bola de cristal, mas um dólar mais valorizado tende a colaborar aí com o escoamento. E outro ponto importante para a valorização do câmbio nesses próximos meses é que a gente está entrando numa corrida eleitoral extremamente acirrada e com alguns dos lados aí trazendo um nível de incerteza muito grande para o investidor estrangeiro, né? Com questões aí relacionadas à volta de políticas que foram considerados avanços aí no passado recente, como reformas e assim por diante. Ô Iberville, vamos lá então. A elevação da inflação e alta dos juros em outros países, isso é negativo para os preços. No entanto, ele ajuda na questão da valorização do dólar, que é um viés importante para nós aqui, principalmente para exportação. São dois parâmetros indo em direções diferentes. O que vai ser o diferencial, então, na hora de uma decisão para o segundo semestre? Talvez custo? O custo tem outro ponto também que tem os seus dois lados, né? A gente fazendo a ponderação aqui, nós temos observado uma relação de troca melhor para o boi magro, que é o principal componente de custo, pensando em confinamento, só que por outro lado nós temos preços futuros que estão praticamente estáveis com o que nós temos observado hoje. Esses preços futuros, eles são pessimistas com uma comparação histórica, mesmo para anos de descarte. Então esse seria um ponto, e o outro ponto é que a gente tenha os preços, os custos de produção, pensando em alimentação, em alta. Nós temos aí o cenário do milho, com toda a curva subindo bem hoje. Nós temos a suspensão das exportações de trigo da Índia, que, lembrando que o trigo compete com o milho no cenário de nutrição animal internacional. Eles entram como energéticos ali para a maioria, para os monogástricos principalmente. Então isso gera esse cenário de valorização para o milho, consequentemente colabora aí com uma diminuição da atratividade do confinamento. Outro ponto também importante que a gente tem que acompanhar é a própria evolução da produção de milho na Ucrânia. O último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na verdade o primeiro relatório, pensando nessa safra que está sendo plantada, ele falou de algo em torno de 19 milhões de toneladas produzidas pela Ucrânia, que é o quarto maior exportador de milho. Então 19 milhões de toneladas frente a mais de 40 milhões de toneladas no ciclo anterior. Então a gente está falando de uma quebra de produção importante em um país que também é muito importante aí no comércio internacional de milho. Muito bem. Isso tudo para justificar um aumento do custo de produção aí, principalmente para o confinamento, principalmente por conta da dieta mais cara, que pode afetar na decisão do cara que está fazendo planejamento agora, né? Para o segundo semestre. Exatamente, Alexandre. E eu ainda comentei Ucrânia, comentei esse cenário um pouco paralelo, entre aspas. Outro ponto que a gente tem que considerar é que nós temos essas possibilidades de geadas no Brasil Central, nesses próximos dias. Nós temos também uma expectativa de continuidade do Laninha, e isso tudo tem que ser acompanhado, como que vai influenciar a nossa safra de inverno, né, a safrinha. E nos Estados Unidos nós temos os principais estados produtores, que são Illinois e Iowa, com cerca de 1/4 da média histórica plantada até o momento. Então eles estão com plantio atrasado lá por causa do excesso de umidade. Então é algo que deve ser acompanhado, isso tem influenciado nas cotações, e hoje sai mais um relatório do USDA que a gente tem que acompanhar se houve uma evolução ou não. Lembrando que nos Estados Unidos abre-se uma janela aí de plantio e eles fazem essa recuperação de tempo perdido de uma maneira impressionante, mas cada semana que passa a coisa vai ficando mais apertada, né? Então isso tem que ser acompanhado também. Esses dois estados que eu tomei como exemplo não são os únicos que estão atrasados, mas eles produzem mais de 30% da safra norte-americana. E se a gente considerar 30% de uma safra de 360 milhões de toneladas, que é estimada para esse próximo ciclo pelo USDA, a gente está falando de um volume aí próximo à safra total brasileira. Então é muito milho que está nesse cenário que tem que ser acompanhado, né? Muito bem. Podendo encarecer o custo de produção, obviamente mudando aí a possibilidade de
de investimento aí do produtor, principalmente aquele produtor que trabalha com confinamento e se planeja para guardar os animais aí para o segundo semestre. Mas, Iberville, você estava me contando que você tem uma comparação aí com relação a preços, né? Comportamento de preços. Explica para a gente como é que é essa comparação e o que essas contas estão indicando nesse momento, por favor. Isso, Alexandre. Nós fizemos aqui uma variação média dos preços entre maio e outubro e entre maio e novembro dos preços do boi gordo. O que aconteceu em anos de retenção, descarte e na média geral? Como a gente já tem observado que 2022 está sendo um ano de descarte, vamos focar no que aconteceu em anos de descarte dos últimos ciclos, aí, na média dos últimos 11 anos. Então, entre maio e outubro, nós tivemos, na média dos anos de descarte, nós tivemos uma valorização de 4,6%. Lembrando que os preços futuros atualmente estão praticamente estáveis. Então, na comparação com a referência atual em São Paulo, referência CPEA. Então, a gente está falando aí de um mercado futuro que está pessimista frente a uma média histórica. E esse 4,6% de valorização entre maio e outubro é a menor variação, porque quando a gente pega os anos de retenção, a valorização foi de 8,2% e na média geral de todos os anos, 6,8%. Passando agora para variação média entre maio e novembro. Outro cenário também que hoje nos preços futuros a gente tem praticamente estabilidade. Mas entre maio e novembro a gente teve na média dos anos já de descarte uma valorização de 5,9% no intervalo aí desde 2010. Então esse é mais um ponto que nos leva aí a um cenário de que esses preços futuros eles possam estar, ou pelo menos frente à média histórica, eles estão pessimistas. Então é um ponto aí a ser considerado, e isso acaba que diminui as possibilidades do pecuarista já começar o seu confinamento com um valor mais atrativo travado, né? E isso é um dos fatores que nos levam a um cenário de confinamento talvez não tão puxado, aí, com um aumento não tão grande ou mais próximo de estabilidade do que seria se os preços futuros estivessem naqueles patamares que nós observamos ali no início de março. Está faltando incentivo, inclusive, para o produtor fazer os investimentos e se proteger, né, Iberville? Ele não encontra essa possibilidade de se proteger porque os preços, na verdade, claro que ele tem a possibilidade de travar nos preços atuais, mas ele não tem aquele preço, aquele ágio interessante que normalmente a gente observa na entre-safra. Então é um ponto aí que pode influenciar esse volume de gado confinado. Por sua vez, essa influência negativa ou mais tranquila, vamos dizer, não de um confinamento puxando com uma atratividade alta, isso acaba indo na direção de um cenário de oferta um pouco mais modesta ali na segunda metade do ano. Lembrando também que o que aumenta a oferta, principalmente aumenta a oferta em anos de descarte, são as fêmeas, que têm o seu abate concentrado na primeira metade do ano. Então, nós também temos observado um aumento da oferta de gado de maneira geral, pela retenção dos últimos anos, investimentos. No último ano nós tivemos 26% das matrizes de corte inseminadas, isso mais que o dobro de 2-3 anos antes. Então isso tudo gera produção e vai resultar nas diversas categorias, mas esse início do aumento da oferta, ele normalmente ocorre pelas categorias mais jovens, diminuindo a rentabilidade da cria, consequentemente aumentando a oferta de vacas e novilhas. Então o aumento da oferta de categorias mais zeradas costuma vir um pouco depois. Machos. Né? No final das contas, o que você está trazendo para a gente é que, tecnicamente, o pecuarista não tem, nesse momento, incentivo para confinar os animais e, portanto, existe a possibilidade de ter um volume de confinamento menor. Você não está falando que vai deixar de crescer em relação ao ano passado, mas o ímpeto de confinar é menor esse ano. Isso, Alexandre. Quando a gente fala do confinamento, eu gosto de fazer muito um paralelo com a inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo, a IATF. São ambas tendências, né? Nós temos tendência de aumento de ATF, de uso de ATF e aumento de confinamento. Então, a tecnificação, isso vai nessa direção. Mas nos anos que estão mais atrativos, há um aumento mais expressivo. Nos anos menos atrativos, uma estabilidade, um aumento mais tímido. Então, seria nessa linha o raciocínio, como você bem ponderou. Muito bem. Bom,
como o Iberville disse, também é preciso a gente prestar atenção, principalmente nas informações que vão surgindo aí pela frente, porque dependendo do que acontecer com a safra americana, com a safra aqui no Brasil, isso tudo muda o potencial de formação de preço da dieta e, consequentemente, a decisão do produtor de confinar ou não. E é nesse momento que a gente tem que entender qual é a oferta que vai existir lá na frente, lá para outubro, principalmente o pico da nossa entre-safra aqui no Brasil, como isso vai fazer com que o preço se mova. E, obviamente, que daí tem o fator demanda também, né? Será que a China vai estar tão voraz nas compras como a gente viu no último trimestre, que ela costuma fazer lá as suas tradicionais compras para estocar carne pro feriado deles lá, enfim, são fatores que à medida que o tempo vai passando a gente vai conhecendo e entendendo e principalmente vendo que eles vão interagindo com a formação dos preços, certo, Iberville? Exatamente, Alexandre, e aí uma ponderação, enquanto você falava da China, eu lembrei de uma ponderação que é importante, que a gente passou por momentos aí de preços do suíno muito em baixa, né? Eles voltaram para patamares pré-peste suína africana. Então, o que eu quero dizer com isso? China continuou comprando muita carne bovina, mesmo nesse cenário de concorrência por proteínas lá internamente. Então, parece que a nossa carne bovina, a nossa e do mundo, né? Porque eu também tenho comprado mais dos Estados Unidos, mas a carne bovina tem entrado no gosto do chinês, o que talvez a melhor notícia possível aí do ponto de vista de mercado consumidor, que eles não consomem muito per capita e tem uma população gigantesca. Então, aí tem muito potencial para a gente continuar vendendo e quando a gente fala de China mais calma, China mais fraca, a gente está falando de patamares de compra do país hoje muito acima dos de 3, 4 anos atrás, ali pré-2018. Então a gente está falando de um mercado que mudou de patamar e não deve voltar, pelo menos não voltar de maneira brusca, apenas talvez uma acomodação. Então é um mercado que parece que veio para ficar. Boa, Iberville. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Tendo novidade, avisa a gente aqui que a gente imediatamente já coloca no ar e aciona aí os produtores, principalmente para eles poderem acompanhar em primeira mão as informações. Obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, é um prazer. Um abraço a todos. Valeu, Iberville. Tá aí, Iberville Neto aqui com a gente, HN Agro, nova casa do Iberville, portanto, trazendo as informações aqui pra gente. Vamos ver os números lá na B3, mercado mudando aí. Maio 318,50, alta de 0,54%, junho 319 reais por arroba, alta de 0,79%, julho 323,40, alta de 0,59%. Indicador CPEA 327,45, teve alta na sexta-feira de 0,63%. Vamos ver como o indicador se comporta hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.